Havendo número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a sessão e vamos iniciar os nossos trabalhos. Aviso que a sessão está sendo gravada. Quero dar uma boa noite aos colegas vereadores, a nossa assessora jurídica Marlova, ao assessor de imprensa Adilson e a nossa secretária Dayana, e a todos que acompanham pela rede social também. Uma boa noite. Pequeno expediente. Peço à secretária que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 21 de setembro de 2021. Ata da 29ª reunião ordinária do primeiro exercício da 14ª legislatura em 21 de setembro de 2021. Aos 21 dias do mês de setembro de 2021, às 19 horas, a Câmara Municipal de Atalanta reuniu-se em sua 29ª reunião ordinária com a presença dos seguintes vereadores: Antônio José de Souza, Carlos Alexandre Voss, Daiane Zanelato, Edeclésio Moraes, Hélio Mol, Maria Valdete Seman Correia, Reinaldo Iorri, Rosemary Krause Senen e Zunei Iorri. Verificada a presença legal de vereadores, o presidente, Zunei Iorri, invocando a proteção divina, declarou aberta a presente reunião e cumprimentou a todos. Após, o presidente solicitou à secretária a leitura da ata da sessão ordinária do dia 14 de setembro de 2021, a qual foi submetida ao plenário, sendo aprovada. Após a leitura das correspondências, não havendo indicações verbais e não havendo projetos na ordem do dia, em seguida o presidente abriu a palavra livre. O vereador Carlos Alexandre registrou seu agradecimento ao Poder Executivo por ter atendido sua solicitação e feito a manutenção no calçamento em frente à residência do Sr. Aladir Moreira. Agradeceu também pela manutenção das estradas vicinais, que apesar das fortes chuvas estão muito boas, melhor até que a BR-470. O vereador Edeclésio enalteceu a presença de sua esposa e seu filho e ressaltou a importância da participação da população nesta casa, para ajudar os vereadores a fiscalizar. Aproveitou para agradecer ao Executivo pela atenção dispensada às suas indicações, como a que solicitava a manutenção no sistema de iluminação pública da Rua Filemon Zimmermann, que já foi efetuada. Não havendo mais assuntos para se tratar nesta reunião ordinária, o presidente convoca para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 28 de setembro de 2021. E às 19 horas e 20 minutos, o presidente, sob a proteção de Deus e da lei, declarou encerrada esta reunião, da qual lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente, secretários e vereadores. Demais detalhes desta reunião constam da gravação arquivada nesta casa. Coloco a discussão a ata. Em seguida, em aprovação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Dou ata como aprovada. Correspondências. Excelentíssimo senhor Zunei Iorri, presidente da Câmara de Vereadores. Ofício número 288 de 2021. Atalanta, 22 de setembro de 2021. Prezado senhor, cumprimentando-o cordialmente, apraz-me dirigir a vossa senhoria com a finalidade de encaminhar balancete mensal referente ao mês de agosto de 2021 da Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social de Atalanta, que segue anexo. Sendo que se apresenta para o momento, reiteramos protestos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Juarez Miguel Rodermel, Prefeito Municipal. Indicações verbais. Pergunta ao vereador Antônio. Não. Vereadora Maria. Não. Vereador Alexandre. Não. Vereadora Rosemary. Não. Vereadora Daiane. Não. Vereador Reinaldo. Não. Vereador Hélio. Boa noite aos companheiros de bancada, ao Adilson, Marlova, Dayana. Eu teria uma indicação, até já foi feita uma demarcação, ali perto do seu Delfino, é um buraco que abriu ali na rede de esgoto, deve ter acontecido isso, e por sinal um buraco meio graúdo, pode cair até um carro. Então, se pudesse, quanto antes, tomar uma providência, porque daqui a pouco cai uma criança, não
Paula, né? Não, muito obrigado. Vereador Declésio, Não. peço à secretária que passe a indicação do vereador Hélio aos órgãos competentes. Ordem do dia. Projeto de lei número 023 de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2022 e da outras providências. Mensagem legislativa número 023 de 2021. Senhor Presidente, apraz-nos cumprimentá-lo, encaminhamos para apreciação dessa Igreja Câmara o projeto de lei número 023 de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2022 e da outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei visa dar prosseguimento legal à matéria orçamentária para o exercício de 2022, de acordo com as propriedades e metas da administração municipal, extraídas do Plano Plurianual 2022-2025, que será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo 1. As metas fiscais. 2. As prioridades e metas da administração pública municipal extraídas do Plano Plurianual 2022-2025. 3. A estrutura dos orçamentos. 4. As diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do município. 5. As disposições sobre a dívida pública municipal. 6. As disposições sobre despesas com pessoal e seus encargos. 7. As disposições sobre alterações na legislação tributária. E 8. As disposições gerais. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2022, em consonância com o Plano Plurianual para o período de 2022-2025, estão discriminadas no anexo 1 e que conterá 1. Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios. 2. Demonstrativo da memória de cálculo das metas fiscais de receita. 3. Demonstrativo da memória de cálculo das metas fiscais de despesa. 4. Demonstrativo da origem e destinação dos recursos. 5. Demonstrativo da memória de cálculo das metas fiscais de resultado primário. 6. Demonstrativo da memória de cálculo das metas fiscais de resultado nominal. 7. Demonstrativo da memória de cálculo das metas fiscais de montante da dívida. 8. Demonstrativo da origem e aplicação dos recursos de alienação de ativos. 9. Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita. 10. Demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 11. Relatório dos projetos em execução e obras com necessidade de conservação do patrimônio público. 12. Demonstrativo das dotações por órgão do governo e da administração. 13. Demonstrativo das metas físicas e fiscais por ações. 14. Demonstrativo das receitas e despesas por fontes de recurso. 15. Demonstrativo das metas anuais da participação relativa das despesas. 16. Demonstrativo da receita corrente líquida. E 17. Demonstrativo da evolução do patrimônio líquido. A Lei Orçamentária para 2022 evidenciará as receitas e despesas de cada uma das unidades gestoras, identificadas com o Código da Destinação dos Recursos, especificando aquelas vinculadas a seus fundos e aos orçamentos fiscais e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operações especiais e quanto à sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidades de aplicação, tudo em conformidade com as portarias número 42 de 1999, interministerial número 163, 212, 325, 519 e 688 de 2001, 869 de 2005,
340 de 2006 e seus anexos, 338, 406 e 540 de 2006, 245 de 2007 e seus anexos e alterações posteriores na forma dos seguintes anexos previstos no artigo 7º. Além disto, os orçamentos para o exercício de 2022 e suas execuções obedecerão, entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas em cada destinação, abrangendo os poderes legislativo e executivo. Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2022, com dotações vinculadas à destinação de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienações de bens e outros, só serão executados e utilizados a qualquer título se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido. Cabe salientar que qualquer hipótese de renúncia de receita para o exercício financeiro de 2022, nos termos do disposto no artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 5, e artigo 14, inciso 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e considerado para efeito de cálculo do orçamento da Receita, somente será instituída mediante encaminhamento de projeto de lei específico, o qual deverá trazer como anexo o demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita, cujo anexo passará a integrar o texto da presente lei. Com relação às obras em andamento e à conservação do patrimônio público, consta que terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito. Como forma de controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, será desenvolvido de forma a apurar os gastos dos serviços, tais como dos programas, das ações, da área metro quadrado das construções, da área metro quadrado das pavimentações, dos gastos mensais, dos gastos do ensino fundamental, dos gastos mensais do transporte escolar, dos gastos do ensino infantil, dos gastos mensais com merenda escolar, da destinação final da tonelada de lixo, do atendimento nas unidades de saúde, entre outros. Em se tratando do limite de endividamento definido em lei, caso seja ultrapassado, enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira nas dotações orçamentárias. Como medida para reduzir as despesas com pessoal, caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Executivo adotará medidas de contenção como 1. Eliminação de vantagens concedidas a servidores. 2. Eliminação das despesas com horas extras. 3. Exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão. 4. Demissão de servidores admitidos em caráter temporário. O projeto de lei ora encaminhado ainda traz a possibilidade de se conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira, constante do orçamento da Receita. Contudo, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação, seja por aumento da receita ou mediante cancelamento, pelo mesmo período, de despesas em valor equivalente. Como anexo 2, trata-se dos riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do município. Caso se concretizem, serão atendidos com recursos do excesso de arrecadação e do superávit financeiro do exercício de 2022, e se assim foram insuficientes, sendo insuficientes, será encaminhado o projeto de lei à Câmara, propondo anulação de recursos ordinários alocados para investimentos, desde que não comprometidos. O anexo 3 traz em seu conteúdo as obras em andamento
e a conservação do patrimônio público, extraídas do relatório sobre projetos em execução e executar. Nesse sentido, segue o presente projeto de lei, considerando os prazos para encaminhar o projeto de lei orçamentária para 2022, para que seja apreciado por esta colenda casa. Sendo que se apresenta para o momento, renovam-se a todos os edis votos de estima e consideração. Cordialmente, Juarez Miguel Rodernel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 023 de 2021. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Atalanta para o exercício financeiro de 2022 e da outras providências. Juarez Miguel Rodernel, Prefeito Municipal de Atalanta, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no artigo 141 da Lei Orgânica do Município e na Lei Federal número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022. Compreendendo: 1. As metas fiscais. 2. As prioridades e metas da administração municipal, extraídas do Plano Plurianual 2022-2025. 3. A estrutura dos orçamentos. 4. As diretrizes para a elaboração e a execução dos orçamentos do município. 5. As disposições sobre dívida pública municipal. 6. As disposições sobre despesas com pessoal e seus encargos. 7. As disposições sobre alterações na legislação tributária. E 8. As disposições gerais. Parágrafo único. Integram a presente lei o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Capítulo 2. Das prioridades e metas da administração para 2022. Artigo 2º. As metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2022, de que trata o artigo 4º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, estão identificadas no anexo 1 desta lei, em consonância com o Plano Plurianual para o período 2022-2025. Artigo 3º. As prioridades e metas da administração pública municipal para o exercício financeiro de 2022 são aquelas definidas na planilha de identificação de projetos, atividades e operações especiais que integra esta lei. Parágrafo 1º. Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2022 serão destinados preferencialmente para as prioridades estabelecidas nesta lei, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas. Parágrafo 2º. Na elaboração da proposta orçamentária para 2022, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas ou valores estabelecidos nesta lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada, de forma a preservar a suficiência de caixa. Parágrafo 3º. O anexo de prioridades e metas conterá, no que couber, o disposto no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Capítulo 3. Da estrutura dos orçamentos. Artigo 4º. Para efeito desta lei, entende-se por 1. Programa, um instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos. 2. Ação, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, denominado por projeto, atividade ou operação especial. 3. Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta em produto necessário à manutenção da atuação governamental. 4. Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa,
envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da atuação governamental. 5. Operação especial. As despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das atuações de governo, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob a forma de bens e serviços. 6. Unidade orçamentária. O menor nível da classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classificação institucional. 7. Receita ordinária. Aquelas previstas para ingressarem no caixa da unidade gestora de forma regular, seja pela competência de tributar e arrecadar, seja por determinação constitucional no partilhamento dos tributos de competência de outras esferas de governo. 8. Execução física. A autorização para que o contratado realize a obra, forneça o bem ou preste o serviço. 9. Execução orçamentária. O empenho e a liquidação da despesa, inclusive sua inscrição em restos a pagar. 10. Execução financeira. O pagamento da despesa, inclusive dos restos a pagarem já inscritos. Parágrafo 1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades ou operações especiais, e estas com identificação da classificação institucional, funcional programática, categoria econômica, diagnóstico situacional do programa, diretrizes, objetivos, metas físicas e indicação das fontes de financiamento na forma da portaria número 340 de 2006 e 245 de 2007 e seus anexos e demais alterações. Parágrafo 2º. A categoria de programação de trata o artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal, serão identificadas por projetos, atividades ou operações especiais. Parágrafo 3º. A modalidade de aplicação identificada pelo Código 91, despesas intraorçamentárias, será programada a fim de atender operações entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social. Parágrafo 4º. A modalidade de aplicação identificada pelos códigos 71 e 93, transferência a consórcios públicos, será programada a fim de atender as despesas realizadas através dos consórcios públicos. Parágrafo 5º. As receitas decorrentes das operações intraorçamentárias destinadas às despesas de órgãos, fundos, autarquias e fundações mantidas pelo Poder Público Municipal serão identificadas pelas seguintes classificações a nível de categoria econômica. 1. 70 final 00, receitas correntes intraorçamentárias. 2. 80 final 00, receitas de capital intraorçamentárias. Parágrafo 6º. A natureza de receita intraorçamentária deve ser constituída substituindo-se o primeiro nível das categorias econômicas 1 e 2 pelos dígitos 7 e 8 para a receita intraorçamentária corrente e de capital, respectivamente. Artigo 5º. O orçamento para o exercício financeiro de 2022 abrangerá os poderes legislativo, executivo, seus fundos e será elaborado levando-se em conta a estrutura organizacional da Prefeitura. Artigo 6º. A Lei Orçamentária para 2022 evidenciará as receitas e despesas de cada uma das unidades gestoras, identificadas com o Código da Destinação dos Recursos, especificando aquelas vinculadas a seus fundos e aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operações especiais,
e quanto à sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidades de aplicação, tudo em conformidade com as portarias número 42 de 1999, 388 de 2018, interministerial número 163, 212, 325, 519 e 688 de 2001, 869 de 2005, 340 de 2006 e seus anexos, 338, 406 e 504 de 2006, 245 de 2007 e seus anexos, e alterações posteriores na forma dos seguintes anexos. 1. Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas. 2. Demonstrativo da receita segundo as categorias econômicas. 3. Resumo geral da despesa segundo as categorias econômicas. 4. Demonstrativo da despesa por categoria econômica, grupos de natureza de despesa e modalidade de aplicação em cada unidade orçamentária. 5. Programa de trabalho. 6. Programa de trabalho de governo, demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais. 7. Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais. 8. Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais, conforme o vínculo com os recursos. 9. Demonstrativo da despesa por órgãos e funções. 10. Planilha da despesa por categoria de programação, com identificação da classificação institucional, funcional programática, categoria econômica, caracterização das metas, objetivos e identificação das fontes de financiamento. 11. Demonstrativo da evolução da receita realizada por fontes, conforme disposto no artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 12. Demonstrativo das renúncias de receitas e estimativa de seu impacto orçamentário e financeiro, na forma estabelecida no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 13. Demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 14. Demonstrativo da evolução da despesa, no mínimo por categoria econômica, conforme disposto no artigo 22 da Lei nº 4.320 de 1964. 15. Demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com as metas fiscais e físicas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 16. Demonstrativo dos riscos fiscais considerados para 2022. 17. Demonstrativo da origem e aplicação dos recursos derivados da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público. 18. Demonstrativo da apuração do resultado primário e nominal, previsto para o exercício de 2022. 19. Demonstrativo da origem e destinação dos recursos para 2022. Parágrafo 2º. Os fundos municipais integrarão o orçamento geral do município, apresentando em destaque as receitas e despesas a eles vinculadas. Parágrafo 3º. A planilha da despesa de que trata o item 10 deste artigo fixará a despesa ao nível de grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, conforme o disposto na Portaria número 163 de 2001 e suas alterações, admitido o remanejamento por decreto do chefe do Poder Executivo Municipal dentro de cada projeto, atividade ou operação especial, definido por esta lei como categoria de programação. Artigo 7º. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária de que trata o artigo 22, parágrafo único, inciso 1,
da Lei nº 4.320, de 1964, conterá 1. Quadro demonstrativo da evolução da receita dos exercícios de 2018, 2019 e 2020. Previsão para 2021 e 2022, com justificativa da estimativa para 2022, acompanhado de metodologia e memória de cálculo. 2. Quadro demonstrativo da evolução da despesa em nível de função e grupo de natureza de despesa, dos exercícios de 2018, 2019 e 2020, fixadas para 2021 e 2022. 3. Quadro demonstrativo da dívida fundada por contrato, com identificação do credor, saldo em 31 de agosto de 2021 e programação de amortização no exercício de 2022. 4. Quadro demonstrativo da dívida flutuante, com identificação das contas e saldos na posição em 31 de agosto de 2021. 5. Quadro demonstrativo da composição do ativo financeiro e do passivo financeiro, na sua posição em 31 de agosto de 2021. 6. Justificativa sobre as estimativas de renúncia de receita para o exercício de 2022. 7. Quadro demonstrativo das receitas correntes líquidas de 2020, 2021 e 2022. Despesas com pessoal por poder para o mesmo período e percentual de comprometimento. 8. Quadro demonstrativo da despesa por unidade orçamentária e sua evolução nos exercícios de 2019, 2020, 2021 e 2022. 9. Quadro demonstrativo dos recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino e programação de aplicação. 10. Quadro demonstrativo dos recursos destinados à saúde e à programação de aplicação. 11. Demonstrativo da aplicação das receitas de alienações. Então, esse projeto foi lido a metade, a outra metade vai ser lida semana que vem, né? E se algum vereador quiser analisar, os anexos são bastante extensos, então o projeto se encontra na casa. Se já quiser se antecipar e analisar, se encontra disponível para isso, para cada vereador, tá bom? Projeto de lei número 024 de 2021, que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico, instrumento da Política Municipal de Saneamento Básico e da outras providências. Mensagem legislativa do projeto de lei número 024 de 2021. Atalanta, 23 de setembro de 2021. Senhor Presidente, serve-se do presente para encaminhar em anexo o projeto de lei que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico, instrumento da Política Municipal de Saneamento Básico e da outras providências. Justificativa. O Plano de Saneamento Básico é definido pela Lei Federal número 11.445 de 2007, como o conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e manejo das águas pluviais e drenagem urbana, devendo ser revisto periodicamente, em prazo não superior a 10 anos. Trata-se de instrumento de gestão com participação popular imprescindível à melhora da qualidade de vida de toda a população atalantense. Neste sentido, segue o presente projeto de lei para que seja apreciada por esta polenta casa. Atenciosamente, Juarez Miguel Rodriguel, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 024 de 2021. Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico, instrumento da Política Municipal de Saneamento Básico e da outras providências. O Prefeito Municipal de Atalanta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte lei.
Artigo 1º. O Plano Municipal de Saneamento Básico, como instrumento da Política Municipal de Saneamento Básico, tem como diretrizes respeitadas as competências da União e do Estado, melhorar a qualidade da sanidade pública, manter o meio ambiente equilibrado em busca do desenvolvimento sustentável, além de fornecer diretrizes ao poder público e à coletividade para a defesa, conservação, recuperação da qualidade e salubridade ambiental, cabendo a todos o direito de exigir a adoção de medidas neste sentido. Artigo 2º. Para o estabelecimento do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Atalanta, serão observados os seguintes princípios fundamentais. 1. A universalização, a integralidade e a disponibilidade. 2. Preservação da saúde pública e a proteção do meio ambiente. 3. A adequação de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais. 4. A articulação com outras políticas públicas. 5. A eficiência e sustentabilidade econômica, técnica, social e ambiental. 6. A utilização de tecnologias apropriadas. 7. A transparência das ações. 8. Controle social. 9. A segurança, qualidade e regularidade. 10. A integração com a gestão eficiente dos recursos hídricos. Artigo 3º. Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Atalanta tem por objetivo geral o estabelecimento de ações para a universalização do saneamento básico através da ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados no município de Atalanta. Parágrafo único. Para o alcance do objetivo geral, são objetivos específicos do presente plano. 1. Garantir as condições de qualidade dos serviços existentes, buscando sua melhoria e ampliação às localidades não atendidas. 2. Implementar os serviços orem existentes em prazos factíveis. 3. Criar instrumentos para regulação, fiscalização e monitoramento e gestão dos serviços. 4. Estimular a conscientização ambiental da população. E 5. Atingir condição de sustentabilidade técnica, econômica, social e ambiental aos serviços de saneamento básico. Artigo 4º. Para efeitos desta lei, consideram-se saneamento básico as estruturas e serviços dos seguintes sistemas. 1. Abastecimento de água. 2. Esgotamento sanitário. 3. Drenagem urbana e manejo de águas pluviais. E 4. Limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. Artigo 5º. Por se tratar de instrumento dinâmico, o Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Atalanta deverá respeitar o que determina a Lei Municipal número 1112 de 2009, que estabelece a Política Municipal de Saneamento, devendo ser alvo de contínuo estudo, desenvolvimento, ampliação e aperfeiçoamento, tendo como marco inicial o estudo que integra o anexo 1 desta lei. Parágrafo 1º. A revisão de que trata o CAPT deverá preceder à elaboração do Plano Plurianual do município de Atalanta. Parágrafo 2º. O Poder Executivo Municipal deverá encaminhar a proposta de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Atalanta à Câmara dos Vereadores, devendo constar as alterações, caso necessárias, a atualização e a consolidação do plano anteriormente vigente. Parágrafo 3º. A proposta de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Atalanta deverá ser elaborada em articulação com os prestadores dos serviços correlatos e estar em compatibilidade com as diretrizes, metas e objetivos. 1. Das políticas municipais e estaduais de saneamento básico, de saúde pública e de meio ambiente. 2. Dos planos municipais e estaduais de saneamento básico e de recursos hídricos.
Parágrafo 4º. A revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Atalanta deverá seguir as diretrizes dos planos das bacias hidrográficas em que o município de Atalanta estiver inserido, se houver. Artigo 6º. A gestão dos serviços de saneamento básico terão como instrumentos básicos os programas e projetos específicos nas áreas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de águas pluviais, limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, tendo como meta a universalização dos serviços de saneamento e o perfeito controle dos efeitos ambientais. Artigo 7º. A prestação dos serviços públicos de saneamento é de responsabilidade do Executivo Municipal, independente da contratação de terceiros, de direito público ou privado, para execução de uma ou mais dessas atividades. Parágrafo 1º. Os executores das atividades mencionadas no caput deverão contar com os respectivos licenciamentos ambientais cabíveis. Parágrafo 2º. A administração municipal, quando contratada nos termos deste artigo, submeter-se-á às mesmas regras aplicáveis nos demais casos. Artigo 8º. Sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, as infrações ao disposto nessa lei e seus instrumentos acarretarão a aplicação das seguintes penalidades, garantida a ampla defesa e o contraditório. 1. Advertência, com prazo para a regularização da situação. 2. Multa simples ou diária. E 3. Interdição. Parágrafo único. Em caso de infração continuada, poderá ser aplicada multa diária. Artigo 9º. Na aplicação da penalidade da multa, a autoridade levará em conta sua intensidade e extensão. Parágrafo 1º. No caso de dano ambiental, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, a autoridade levará em consideração a degradação ambiental efetiva ou potencial, assim como a existência comprovada de dolo. Parágrafo 2º. A multa pecuniária será graduada entre R$ 150 e R$ 150 mil. Parágrafo 3º. O valor da multa será recolhido em nome e benefício da Prefeitura Municipal de Atalanta. Artigo 10. A penalidade de interdição será aplicada 1. Em caso de reincidência. 2. Quando da infração resultar a. Contaminação significativa de águas superficiais e ou subterrâneas. B. Degradação ambiental que não comporte medidas de regularização, reparação, recuperação pelo infrator ou às suas custas. C. Risco iminente à saúde pública. Artigo 11. Os programas, projetos e outras ações do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Atalanta deverão ser regulamentados por decretos do Poder Executivo, na medida em que forem criados, inclusive especificando as dotações orçamentárias a serem aplicadas. Parágrafo único. Os regulamentos comporão anexos do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Atalanta e deverão ser identificados por número romano na ordem de sua disposição. Artigo 12. Constitui órgão executivo do presente plano a Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente. Artigo 13. Constitui órgão superior do presente plano, de caráter consultivo e deliberativo, o Conselho Municipal de Saneamento Básico, constituído com base no artigo 22 da Lei Municipal número 1112, de 2 de setembro de 2009. Artigo 14. Constitui o Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Atalanta, o documento anexo a esta lei. Artigo 15. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei número 1270 de 2012. Artigo 16. Esta lei entra em vigor na data de publicação do DOM, nos termos do artigo 3º da Lei número 1095, de 15 de abril de 2009. Atalanta, 23 de setembro de 2021. Coloco o projeto em discussão.
não havendo quem queira discutir, o projeto vai ficar em pauta para análise, porque os anexos são um pouco extensos, né? Tem bastante página aqui. Se alguém tiver alguma dúvida também, como vereador, pode procurar a casa e sanar suas dúvidas daqui. E o Horácio também dá para explicar, né? Ele que fez isso, então é uma coisa, um trabalho já de muito tempo que está aqui. Então eu acho que antes de aprovar, se alguém quiser estudar, analisar e olhar, é muito interessante. Projeto de lei número 026 de 2021, que anula e suplementa dotações orçamentárias e dá outras providências. Mensagem legislativa do projeto de lei número 026 de 2021. Atalanta, 27 de setembro de 2021. Senhor Presidente, serve-se do presente para encaminhar em anexo o projeto de lei número 026 de 2021, que anula e suplementa dotações orçamentárias e dá outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei, que trata de suplementações de dotações orçamentárias e dá outras providências, tem por objetivo a adequação do orçamento vigente em função das ações realizadas pela Prefeitura Municipal, visando a aplicações diretas no que tange a despesas da Secretaria da Educação, Cultura e Esporte, Secretaria de Transporte e Obras, Fundo Municipal de Assistência Social, objetivando adequar o orçamento vigente para ações de ampliação de rede física, implantação urbanística e benefícios eventuais. Assim, solicita-se o apoio dos nobres edis à aprovação do projeto de lei em regime de urgência, em função dos prazos exíguos, aproveitando-se a oportunidade para reafirmar protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Juarez Miguel Rodermel, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 026 de 2021. O Prefeito Municipal de Atalanta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir suplementações na importância de R$1.523.000, destinados a reforçar as seguintes dotações do orçamento do município para o corrente exercício. 0500, Secretaria da Educação, Cultura e Esporte. 12.361, final 13, ampliação da rede física, ensino fundamental. 44,90, final 133, aplicações diretas, R$700 mil. 0600, Secretaria de Transporte e Obras. 15.451, final 7, implantação urbanística. 44,90, final 134, aplicações diretas, R$500 mil. 44,90, final 80, aplicações diretas, R$300 mil. 0700, Fundo Municipal de Assistência Social. 08.244, final 43, benefícios eventuais. 33,90, final 33, aplicações diretas, R$23 mil. Artigo 2º. Será suplementado por meio de decreto somente a importância ou quando esta for necessária na dotação do artigo 1º desta lei. Artigo 3º. Os créditos abertos por esta lei correrão por conta do provável excesso de arrecadação da fonte de recursos 0162, final 133, transferências de convênios, Estado, Educação, no valor de R$700 mil, por conta do provável excesso de arrecadação da fonte de recursos 0164, final 134, transferências de convênios Estado, outros, no valor de R$500 mil, por conta do provável excesso de arrecadação da fonte de recursos 01, final 80, recursos ordinários, no valor de R$300 mil, por conta do provável excesso de arrecadação da fonte de recursos 0165, final 33, transferências de recursos do FES, no valor de R$23 mil. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação no DOM, nos termos do artigo 3º da Lei número 1095, de 15 de abril de 2009. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Atalanta, 27 de setembro de 2021. Coloco o projeto de lei número 026 de 2021 em discussão.
projeto de lei número 026 de 2021 em votação nas comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vereadora Maria a favor, vereador Hélio a favor, vereador Antônio a favor. Dou como aprovado nesta comissão. Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Reinaldo a favor, vereadora Daiane a favor, vereadora Edeclésia a favor. Dou como aprovado nesta comissão. Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde e Assistência Social. Vereador Antônio a favor, vereadora Maria a favor, vereador Reinaldo a favor. Dou como aprovado nesta comissão. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Vereador Rosimari a favor, vereador Hélio a favor, vereador Alexandre a favor. Também dou como aprovado nesta comissão. Coloco o projeto de lei número 026 de 2021 em primeira votação. Pergunto ao vereador Edeclésio. A favor. Vereador Hélio. Aprovo. Vereador Reinaldo. Pronto. Vereadora Daiane. A favor. Vereador Rosimari. A favor. Vereador Alexandre. A favor. Vereadora Maria. A favor. Vereador Antônio. A favor. Dou como aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 026 de 2021. Grande expediente. Palavra livre. Vereador Reinaldo, desculpa. Bom, eu quero aqui agradecer, em primeiro lugar, ao presidente da Câmara, o senhor Zulei York, e todos os demais vereadores presentes, meu colega lá, a dona Maria, a senhora Maria, Antônio, Clécio, o Hélio, eu, a senhora Daiane, também não posso deixar de dar meus agradecimentos à nossa responsável pelo grupo jurídico, né? E à secretária Daiane, que se empenha muito e não mede esforços para a gente quando vem pedir informação. E fico feliz em ver que está essa equipe em harmonia, que está andando muito bem. Fico orgulhoso de ter vocês nessa harmonia. E ao nosso colega também, obrigado, né? Obrigado a todos. A palavra continua livre. Agora sim, então, convoco para a próxima sessão ordinária, dia 5 de outubro de 2021. Não tendo mais expediente sobre a proteção de Deus e da lei, declaro encerrada a presente sessão. E peço que Deus ilumine a mente de todos.